Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, na verdade, eu vou fazer um pouco diferente aqui, hoje eu vou trazer 2 livros aqui pro episódio, por quê? Geralmente eu trago um livro por episódio, né, mas hoje é a primeira vez que eu trago 2, por quê? Porque na verdade essa história é uma trilogia. E o terceiro livro, ele foi lançado lá nos Estados Unidos agora, ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele foi lançado recentemente, e o que foi lançado recentemente aqui no Brasil foi o segundo volume, né, dessa trilogia. Então aqui no Brasil a gente tem o primeiro e o segundo volume, o primeiro volume da trilogia foi lançado em 2017 aqui no Brasil, e agora em 2022 o segundo volume é lançado, e o terceiro, como foi lançado nos Estados Unidos nesse ano de 2022, eu acredito que daqui a alguns meses talvez a gente tenha o terceiro volume dessa história aqui no Brasil também, mas por enquanto a gente tem o volume 1 e o volume 2, e a Companhia das Letras, que é a editora que está lançando esses livros aqui, essa história pelo selo da Suma, que é o mesmo selo de histórias de ficção científica, histórias de terror e tal, vocês devem conhecer o selo Suma. A editora enviou aqui para casa não só o segundo volume, que é o lançamento de 2022, mas assim como o primeiro volume, que foi lançado lá em 2017, eu não tinha lido ainda, então eu tive a oportunidade de ler os 2 volumes, o volume 1 e o volume 2, e fico ansioso aí pro volume 3, que eu acredito que vai ser lançado em breve aqui também pelo Brasil. Fiquei bem feliz de receber esses livros aqui, essa história aqui em casa, então obrigado Companhia das Letras, obrigado Suma pelo envio. E antes de mais nada também quero falar para vocês seguirem aqui as redes sociais do Bookcast, primeiramente aqui no Spotify, se você está me ouvindo e assistindo aqui no Spotify, só clicar no botão de seguir ali já ajuda bastante na divulgação do Bookcast. No YouTube também a gente tá lá, youtube.com/bookcastoficial, e também no Instagram, @bookcastoficial. Então essas são as 3 redes oficiais do Bookcast, é lá onde eu posto tudo, não só os episódios ali no Spotify, no YouTube, mas no meu Instagram eu posto os livros que eu venho recebendo, as minhas próximas leituras, o que eu ando lendo, enfim, toda aquela coisa que vocês já sabem, né? O Instagram eu sou um pouco fraco no Instagram, porque eu tô tentando evitar, porque é muita vida de plástico ali no Instagram, não tô curtindo muito, mas no Spotify e no YouTube são os canais principais aqui do Bookcast, e já quero agradecer vocês pela audiência e por estarem seguindo, ouvindo e acompanhando o Bookcast, isso é bem importante, uma coisa que eu adoro fazer. Ainda mais com esse tipo de história, né? Então vamos lá, deixa eu passar a ficha técnica desses livros aqui pra vocês, e depois eu entro um pouco mais no resumo da história e a minha opinião sobre. Eu até gaguejei aqui de tão nervoso que eu tô. Vamos lá então. O nome dos livros, então, o primeiro livro, o primeiro volume, né, é A Pequena Caixa de Gwendy. Então, para quem tá assistindo aqui, eu tô com a edição aqui de capa dura e bem bonita aqui, que a Suma fez e enviou aqui para casa, muito obrigado. E a segunda edição, o volume 2, né, é A Pena Mágica de Gwendy, tô aqui também em vídeo para você que está assistindo. Então, é uma edição até maior do que o primeiro, né. Daqui a pouco eu vou dizer o número de páginas, mas é bem bonita a capa dura também, a diagramação é toda, não é uma diagramação normal, tem algumas figuras também, então é uma edição bem bacana para se ter em casa, para se ter na estante, né? O autor do livro, os autores na verdade, né, isso que me chamou bastante atenção. O autor do primeiro livro é o Richard Chizmar e o Stephen King. Eu não conheci o Richard Chizmar, a princípio ele é um escritor também de suspenses e tem outras histórias vinculadas a ele. E o Stephen King, todo mundo conhece já, um dos maiores escritores contemporâneos de todos os tempos, aí, principalmente da veia de terror. E o primeiro livro eles escreveram juntos. Então, eu vou falar um pouco mais depois de como a história foi escrita, né? Então, primeiro, a Pequena Caixa de Gwendy foi escrito junto com o Stephen King, o Richard escreveu junto com o Stephen King, e o segundo volume já foi escrito somente pelo Richard Chizmar. Teve uma edição ali, vamos dizer assim, uma pós-produção do Stephen King, mas a história mesmo é do Richard. E o terceiro, se eu não me engano, foi escrito pelo Stephen King e pelo Richard. Então, o Stephen King volta escrevendo ativamente no terceiro volume, mas esse segundo volume só foi escrito pelo Richard, e tem um prefácio ali pelo Stephen King, também uma edição dele no final, que quando o Richard dá os agradecimentos ali, ele agradece também ao Stephen King também.
O ano original de publicação, como eu falei, o primeiro volume da trilogia foi em 2017, A Pequena Caixa de Gwendy. E em 2022 foi lançado, então, a Pena Mágica de Gwendy aqui no Brasil. Eu não sei quando ele foi lançado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil em 2022. Ambos, a editora é a Suma, então a editora a Companhia das Letras, o selo Suma, né, que já é o selo do Stephen King, assim, como outras histórias de terror e ficção científica da Suma. E o primeiro livro contém 168 páginas, então ele é bem menor do que o segundo. O segundo tem quase o dobro, mais que o dobro, na verdade. Tem 352 páginas o segundo livro. Então o primeiro, 168, uma história bem direta ao ponto, e o segundo, 352. Eu vou já explicar o porquê que o segundo é um pouquinho mais gordinho que o primeiro, né? Mas assim, o resumo da história do primeiro livro, né? A Pequena Caixa de Gwendy. O que acontece? A história se passa em Castle Rock. Então, para quem é fã de Stephen King, já vai gostar de cara, porque aqui no primeiro livro, tanto o Richard quanto o Stephen King, eles conseguem fazer com que a Castle Rock vire um personagem. Isso é comumente feito pelo Stephen King nas histórias dele, né? Castle Rock vira um personagem. É meio que todas as cidades americanas, típicas cidades americanas, colocadas em uma cidade só, com um misto de sobrenatural e de terror, enfim. Então, Castle Rock, essa história se passa em Castle Rock. E quem é Gwendy, né? Gwendy é uma menina de 12 anos que atualmente sofre bullying no colégio por ser um pouco acima do peso. E por ser acima do peso, ela decide que ela vai começar a correr todos os dias. Então ela começa a correr, enfim, na cidade de Castle Rock, para cima, para baixo, para tentar perder o peso e parar de sofrer esse bullying que acontece, que a gente sabe que acontece, infelizmente, ali com as crianças e com os pré-adolescentes. No caso da Gwendy, pré-adolescente, né? E aí um dia, conforme ela vai correndo, ela pega um lugar favorito dela de corrida, que é meio que perto de um parque, o Parque Castleview, o nome do parque, que é obviamente dentro de Castle Rock. E tem alguns caminhos que levam a esse parque, e um dos caminhos principais é uma escadaria que se chama Escadaria Suicida. Então aqui na capa A Pequena Caixa de Gwendy tem o desenho de uma escadaria aqui, e dá pra ver os prédios aqui atrás de Castle Rock e tal, bem temáticos assim, enfim, aquela coisa toda, né? Então ela percorre essa escada e às vezes ela sobe e desce essa escada gigantesca até o Castleview, que é o parque, e desce de novo, sobe e desce, e isso vira um exercício pra ela, é um lugar que ela vai depois da corrida dela pra, enfim, terminar o treino e tentar esse objetivo de emagrecer, né? Enfim, vocês estão vendo que é uma história bem simples, né? Aí um dia, determinado dia, ela vai correr nessa escadaria suicida e tem ela se depara com um homem de chapéu, que também tá aqui na capa, ó, que não dá pra ver muito bem a face dele e tal. E esse homem, ele tá sentado num banco, assim, no meio do dia. Então é estranho, um calor, e ele tá com esse chapéu e com um paletó, enfim, uma vibe meio estranha desse homem. E esse homem convida ela pra sentar ali e começa a conversar com ela. Daí começa a achar meio estranho, né? Pô, um homem conversando com uma menina em Castle Rock, alguma coisa vai acontecer, né? Mas no final das contas, depois do diálogo que eles têm ali, a menina e o homem entrega pra Gwendy uma caixa meio misteriosa, assim. A Gwendy não sabe pra que serve aquela caixa, mas ela pega aquela caixa. Esse homem fala que tem um destino e tal, enfim, tu fica com a caixa um pouco, e a Gwendy pega aquela caixa, né? Só que na verdade a caixa, e é uma coisa bem bizarra, né? A caixa é uma caixa de botões. Então imagina uma caixa cheia de botões assim, e com 2 alavancas em cada lateral. Então uma caixa desse tamanho, mais ou menos o tamanho do livro, assim, com vários botões e com 2 alavancas na lateral. Essa caixa é meio estranha, assim, porque o que acontece? Se ela puxa uma das alavancas, essa caixa entrega vamos dizer assim, um biscoito de chocolate, assim, um chocolate em formato de animal. Então tem vários animais que surgem dessa caixa. E uma coisa infinita, assim, ela começa a puxar a alavanca e não para de sair. Toda vez que ela puxa, sai um animal diferente, assim. E um animal perfeito, assim, em formato de chocolate. Se ela puxa outra alavanca da caixa, essa caixa entrega para ela uma moeda. Mas não é uma moeda dos dias de hoje, assim, é uma moeda super antiga, assim. E no final das contas, ela vai descobrir que essa moeda tem vamos dizer assim, um significado, uma moeda bem especial. Só que, à medida que ela vai puxando essa alavanca, essa caixa vai entregando moedas para ela. Essas moedas
vamos dizer assim, atípicas, né? E é isso que acontece. Então ela recebe essa caixa, ela não sabe muito bem por quê. Só que, pela curiosidade dela, ela vai conhecendo a caixa, e esse cara começa a dizer como é que a caixa funciona e tal. E a caixa meio que vai consumindo ela de várias formas. Primeiro, a Gwendy começa a comer os chocolates dessa caixa, e ela começa a perceber que automaticamente que ela come os chocolates dessa caixa, ela começa a se sentir melhor, ela começa a perder peso. Ela continua correndo, mas a animação dela fica maior para correr. Ela para de comer. Ela para a saciedade chega mais rápido para ela à medida que ela vai comendo esses chocolates. O chocolate é meio que uma droga, assim, que faz com que ela emagreça mais rápido, tenha mais ânimo, ela começa a virar popular dentro da escola dela. Então, uma menina que sofria bullying por ser acima do peso, começa a perder peso, começa a virar líder de torcida, começa a ser a menina popular. E ela meio que fica desconfiando, claro, ela sabe que a caixa tem algum impacto para ela, nesses comportamentos que ela tem, só que ela não sabe muito bem por quê, assim. E aí, essa caixa, além de ter esses impactos, começa a ter outros impactos na vida da Gwendy, que eu não vou entrar muito no detalhe aqui para não dar spoiler, mas são detalhes bem Stephen King-nescos, assim, sabe? Então tem cenas bem pesadas, assim, de assassinato, tem uma história amorosa, mais ou menos assim, mas tudo com meio que quase como se fosse um conto de fadas, essa história, assim. Então isso que me chamou bastante atenção no primeiro livro, assim, parecia um conto de fadas. Tem esse contexto da caixa, que a caixa, querendo ou não, começa a melhorar a vida da Gwendy, e ao mesmo tempo o livro conta como é que essa adolescente vai se desenvolvendo com isso, como é que essa adolescente vai ficando mais popular, mas ao mesmo tempo ela tem brigas ali com um namorado e com outras pessoas ali. De novo, não quero entrar muito no detalhe, mas eu já tô dando bastante aqui para vocês da premissa do livro, né? Mas basicamente é isso que é a história. E a história, como eu falei, o primeiro livro tem 168 páginas, então é super direto ao ponto. Esse pretexto que eu coloquei aqui para vocês, já nas primeiras páginas, por ser uma escrita muito envolvente, muito fácil, ela já te gruda, assim, já gruda o leitor. E principalmente eu gostei bastante da personagem da Gwendy, porque é um personagem bastante relacionável, assim, por estar sofrendo uma dificuldade, depois começa a se sobrepor a essa dificuldade e tal. E aí, várias coisas acontecem, o livro acaba de uma maneira muito Stephen King, parece que o Stephen King pegou e falou, não, no final tem que ser assim, então tem sangue, tem muita coisa que acontece no final desse livro, que tu quase nem relaciona com o começo, assim, o livro começa como um conto de fadas e acaba meio que com uma coisa muito sanguinária, assim, sabe? E é isso, essa é a maravilha que o Stephen King dá, né? Ele dá ao mesmo tempo uma humanidade à história, que tu consegue se relacionar, mas ao mesmo tempo a história acaba e aquela humanidade continua ali, mas ela fica de uma maneira muito bizarra. Tão bizarra que aquilo que acontece de forma bizarra, também tu acaba pensando, tá, mas isso é vida real, isso pode acontecer mesmo. Então esse é o jeito que o Stephen King consegue fazer as histórias dele, né? Então esse é o primeiro livro, a Pequena Caixa de Gwendy, eu gostei bastante. Outro detalhe que eu não mencionei é que esses botões, o que fazem esses botões, né? Os botões, eles fazem algumas coisas que são relacionadas diretamente com os desejos da Gwendy. Eu não vou entrar mais muito no detalhe, assim, mas basicamente, se ela direcionar o pensamento dela a alguma coisa e apertar um dos botões, essa coisa pode ou não acontecer, de uma maneira muito radical, assim, só vou dizer isso. Mas enfim, um baita livro, a Pequena Caixa de Gwendy, eu achei muito direto ao ponto, um conto de fadas / bizarrice que o Stephen King adora fazer. E aí, esse livro acabou e eu comecei a ler, então, a Pena Mágica de Gwendy, que é o segundo volume dessa trilogia, e eu fiquei me perguntando assim, tá, beleza, a história meio que acabou de uma maneira bem factível, assim, bem satisfatória, assim, sabe? Como é que eles vão continuar essa história? E aqui eu quero falar um pouco do prefácio desse livro, né? Porque o que acontece? O Stephen King, ele falou que como é que ele escreveu, né, a Pequena Caixa de Gwendy. Ele falou que ele tinha uma história lá guardada no desktop dele, que ele não conseguia avançar,
que era esse contexto, né? E aí ele recebeu uma mensagem, um e-mail do Richard, que a princípio já era amigo dele, já eram conhecidos. O Richard Schismar, que também é autor, né? Autor americano. E aí o Richard falou, eu sempre quis escrever junto contigo, quem sabe um dia a gente pode pegar uma história e escrever junto. E aí o Stephen King falou, eu tenho uma história já não pré-pronta, mas que precisa ser desenvolvida. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Daí compartilhou com ele as primeiras páginas que ele tinha da pequena caixa de Gwendy. E aí eles foram escrevendo juntos e tal. E o Richard achou bem legal esse contexto e criaram essa primeira história juntos, né? Aí o livro foi lançado e tal, fez sucesso e tal. Tem um monte de gente legal que fala bem desse livro aqui. E aí o Richard falou pro Stephen King assim, eu acho que tem mais coisa na história de Gwendy que a gente precisa desvendar, assim. Então, principalmente falando de como essa caixa afetaria a vida da Gwendy no futuro, assim, como afetou na adolescência dela, a gente já sabe pelo primeiro volume, e agora o segundo volume fala mais da vida adulta dela, e como a caixa afeta ou afetaria a vida adulta dela. E aí o Stephen King falou, perfeito, pode seguir com a história. Então o Stephen King não se envolve muito nesse segundo volume aqui, e deixa o Richard trabalhar nesse segundo volume. E aí o Richard começa a dar a história do segundo livro, que eu já vou começar a entrar aqui, A Pena Mágica de Gwendy. É a história de a caixa reaparecendo. Então, isso pressupõe que no final do último livro a caixa desaparece, né? Então, nesse A Pena Mágica de Gwendy, a caixa reaparece, só que a Gwendy não tem mais 12 anos, tem 37 anos. E mostra como é que o reaparecimento da caixa afeta a vida dela. Então, a Gwendy ela tem 37 anos, então já teve vários sucessos na vida. Ela não é mais relacionada àquela menina que sofria bullying lá dos 12 anos dela. Ela já é uma mulher que é uma política que mora em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. E ela é política, e ela também escreveu um livro que ganhou o Oscar. Depois o livro foi adaptado e ganhou o Oscar. Enfim, ela super bem sucedida. E não tem nada a ver com essa menina que sofria bullying lá no primeiro livro, né? E é isso que chamou até a atenção de Stephen King. Falou, que legal, imagina como é que seria a Gwendy no futuro, né? E o próprio Stephen King fala aqui no prefácio desse A Pena Mágica de Gwendy que ele queria saber o que aconteceu com a Gwendy, né? Porque ele se apaixonou pela personagem, assim. Eu também posso dizer que eu gostei muito da personagem, queria saber realmente o que aconteceu com ela no futuro. Então esse livro veio para desvendar isso. Então a caixa reaparece depois de 37 anos. Junto a esse fato do reaparecimento da caixa na vida da Gwendy, duas meninas ficam desaparecidas na cidade de Castle Rock. Então elas desaparecem, ninguém sabe o paradeiro delas. E tanto o reaparecimento da caixa quanto essas meninas sendo desaparecidas, né, estão desaparecidas, esses dois fatos fazem com que a Gwendy volte de Washington, lá para onde ela tá morando, pro Maine, pra Castle Rock, pra tentar, enfim, buscar respostas, né? Tanto pelas meninas ali tentando ajudar elas de alguma forma, porque ela é uma política agora, então ela tem meios que podem fazer com que isso ajude de certa forma o desaparecimento dessas crianças, mas também ela quer saber um pouco mais dessa caixa, né? Por que a caixa reapareceu para ela depois de 37 anos, né? E aí o segundo livro é isso, tem esse mistério que o livro se envolve assim no segundo volume, né, que é A Pena Mágica de Gwendy, que é essas meninas desaparecidas. Tem um tom até policial. Eu nunca li outro livro do Richard Schismar, mas eu pressuponho que ele tem alguma veia policial ali de suspense, mistério, porque aparece isso daqui aqui. Outra vez que Castle Rock aparece bastante aqui como sendo um dos personagens do livro. E o segundo livro é desenvolvido. Por que esse segundo livro é maior que o primeiro? Eu acho que o Richard, que ele tentou aqui focar não só na vida da Gwendy com o reaparecimento da caixa, mas ele
colocou esse mistério a mais aí que envolvia a cidade de Castle Rock pra ver o que dava, assim. E aí eu não sei se eu concordo ou não com isso, sabe? Porque já comparando os dois livros aqui, o primeiro livro foi muito mais legal pra mim do que o segundo. O segundo, em alguns pontos até, ficou meio maçante, sabe? Ficou bem no miolo, assim, ficou uma parte arrastada demais, assim, sabe? Demais. A ponto de eu pensar assim, é óbvio que o Stephen King não escreveu esse, sabe? Só foi o Richard, não querendo falar mal do Richard, que foi o segundo livro que eu leio do cara. Mas enfim, muito arrastado, assim, esse mistério das duas meninas que desaparecem, até legal, assim, mas parece que não bateu com o tom de conto de fadas que o primeiro volume trouxe, assim, sabe? Que é uma história direta ao ponto, que é, enfim, talvez o Richard queria se aparecer aqui pro Stephen King, olha, peguei essa personagem, olha o que eu fiz e tal. Mas não sei, assim, não me agradou muito esse segundo volume aqui, apesar de ainda ser legal, porque o principal motivo de eu ter lido o segundo volume foi o primeiro volume, né? Porque eu gostei muito da Gwen, queria saber o que aconteceu com ela, e aí o segundo volume veio pra dizer isso. Só que eu fiquei sabendo o que aconteceu com ela nas primeiras páginas desse livro. O restante do livro me pareceu muito um floreio, assim, sabe? Desnecessário. E aí, poxa, eu fiquei meio... tá, beleza, eu soube o que aconteceu com a Gwen no futuro, mas não sei, esse mistério aí, enfim, eu não gostei muito. Assim, Castle Rock, de novo, continua sendo um personagem aqui, mas o tom da história destoou da vibe conto de fadas que tinha no primeiro. Até esse segundo livro ainda tem ilustrações, assim, que meio que dão esse tom de conto de fadas, então dá pra ver aqui quem tá assistindo em vídeo, o chapéu desse homem que reaparece de novo, então a capa aqui tá ele de novo aqui, com outros elementos da história, que tem uma pena aqui, e tem momentos da história que eu ficava pensando assim, tá, mas por que ele tá colocando isso? É meio que um clichê que ele tá tentando dizer, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, tá, mas o que ele quer dizer com isso, sabe? Enfim, não gostei muito desse segundo livro aqui, é um livro bom, assim, mas não tão bom quanto o primeiro, né? É inevitável essa comparação. Apesar desses mistérios do segundo livro, não é uma trama complexa, então tu fica até animado pra entender o que aconteceu com as duas meninas, como é que elas desapareceram, como é que isso tem relação à caixa, sabe? Mas ainda assim, ainda não teve o mesmo impacto do primeiro livro. Outra coisa que eu senti lendo os dois livros é que teve meio que um efeito de rebote pra mim, assim, porque tem alguns questionamentos bem filosóficos, assim, principalmente relacionando ao primeiro livro, que tu pensa assim, se ela comia aqueles chocolates, como é que aqueles chocolates afetavam a vida dela, sabe? E aí tu começa a relacionar isso com meio que, se ela não tivesse essa caixa, se ela não comesse esses chocolates, se ela não tivesse essas moedas, se ela não tivesse esses botões à disposição dela, a vida dela seria a mesma, sabe? Seria a mesma sem essa caixa. Daí eu comecei a relacionar isso muito com religião também. Por exemplo, uma pessoa que reza a vida inteira. Será que no final das contas, no final da vida dela, a vida dela seria diferente se ela não tivesse rezado, se ela não tivesse religião? São questões filosóficas que apareceram pra mim depois de eu ter lido o livro, e isso mostra como a história impacta, né? Por mais que o segundo livro não tenha sido tão bom quanto o primeiro, isso mostra que a história, ela impacta, de alguma forma ela impacta, sabe? Então, eu tive esses questionamentos filosóficos, e resumindo, assim, a minha opinião, né? De novo, o primeiro livro é muito bom, direto ao ponto, uma história fechadinha. Pra quem gosta de Stephen King, é um prato cheio, assim. O Richard consegue trabalhar com o Stephen King de uma maneira muito unida e muito bacana. O segundo livro, eu li muito mais pelo efeito que o primeiro livro teve, obviamente querendo saber o que aconteceu com a Gwen no futuro, né? Mas eu senti que o Richard, ele ficou muito solto no pagode, entendeu? Ficou muito solto sem o Stephen King, e aí, de algumas formas, se perdeu ali no segundo livro, começou a colocar mistérios que não tinha muita relevância para a vida da Gwen e, consequentemente, não teve muita relevância para mim. Mas, mesmo assim, continuei lendo, então é uma boa história. Agora eu quero saber como é que vai terminar, né? Então aqui até no próprio livro aqui diz aqui, ó,
trilogia, segundo volume da trilogia. Então, Suma, por favor, não pare no segundo volume, lance o terceiro volume, que já foi lançado lá nos Estados Unidos. Inclusive, o nome do terceiro volume é Gwendy's Final Task, então a última tarefa de Gwendy, traduzindo assim literalmente. E eu tô ansioso para saber se esse terceiro livro volta com a presença do Stephen King. Então, o Stephen King deve ter lido o segundo livro e falou: pô, Richard, tu é meu amigo, tudo, mas deixa eu dar pegar as rédeas da história primeiro, para eu ajudar o término da história do terceiro livro. A sinopse do terceiro livro, pelo que eu entendi, é que a Caixa reaparece na vida da Gwendy quando ela já tá velha, tá mais velha, então já tá idosa e tal, pelo que eu entendi. Então aqui a gente tem 3 volumes de 3 estágios da vida da Gwendy, né? Quando ela tava adolescente, quando ela tava na vida adulta, agora o segundo, e o terceiro quando ela tá mais velha. Então, Stephen King volta pro terceiro, tô muito ansioso pra ele. Pelo que eu vi as reviews lá da edição americana, a galera gostou. Então, tomara que feche com chave de ouro essa terceira trilogia. Mas o segundo, infelizmente, achei muito arrastado e pouco condizente com o tom do primeiro livro, né? Mas enfim, isso acontece, mas ainda assim vale a pena, principalmente para quem gosta de Stephen King, para quem gosta de Castle Rock, para quem gosta daquela vibe da cidade e tal. Uma coisa que o segundo livro faz bem é Castle Rock de novo, então toda aquela vibe de Castle Rock, de cidade no interior dos Estados Unidos, aquele breu, aquele frio, principalmente do Maine lá. Se tu quer se sentir em Castle Rock, leia esses 2 livros aqui que tu não vai se arrepender, beleza? Galera, esse foi mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado por terem ouvido e ou assistido, né? De novo, deixa eu pedir pra vocês aqui, me sigam aqui no Spotify. Pra quem não me segue aqui, só clicar me seguir. Se quiser me classificar, dar uma estrelinha ali, tipo Uber, beleza. Espero que tenha gostado dessa carona que eu dei pra vocês pra história da Gwendy. Ó, já tô filosofando aqui. No YouTube, youtube.com/bookcastoficial. E no Instagram, @bookcastoficial. São essas 3 redes onde eu tô no Bookcast. Companhia das Letras, novamente, muito obrigado pela parceria do Bookcast. Muito obrigado por ter enviado essas edições lindonas aqui pra casa. O primeiro e o segundo volume dessa trilogia. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Suma, pela parceria. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.